Pronto. VT de abertura educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Design de Interiores. Disciplina Desenho Técnico. Competência 4, parte 2. Desenho técnico. Desenvolver visão espacial para compor representações de projeto, identificando elementos básicos para a concepção dos mesmos. Nessa videoaula a gente vai saber um pouco mais sobre as posições básicas no sistema mongiano. É muito importante que vocês estudem devagar, tomem seu tempo, para entender um pouco mais a posição das arestas e faces no sistema mongiano. Basicamente, no sistema mongiano, nós temos 3 posições básicas. A primeira posição é quando a aresta ou face está paralela. A segunda posição é quando a aresta ou face está perpendicular. E a terceira posição é quando a aresta ou face está oblíqua. Ok? O que é que acontece com as arestas e faces de uma peça quando elas estão paralelas, perpendicular e oblíquas? A primeira posição, que é a paralela, eu vou usar como exemplo essa caneta. Ok? Eu estou vendo essa caneta e eu posso ver essa caneta nessas 3 posições. A gente vai trabalhar basicamente como se a caneta fosse uma aresta. Então, eu estou vendo a caneta e ela está paralela a mim. Então, significa que eu estou vendo toda a extensão dela, todo o tamanho dela está paralelo a mim, que eu estou paralela ao plano de projeção. Então, significa que o observador, ele vai ver essa caneta em verdadeira grandeza. Verdadeira grandeza significa nas suas grandezas reais. Nesse caso, o observador está vendo toda a extensão dessa caneta, tá? No caso aqui, as projetantes estão, o observador tende a infinito, as projetantes estão paralelas entre si. E aí, quando essa caneta for projetada no plano de projeção, ela vai ser projetada em verdadeira grandeza. Nesse caso aqui, digamos que a gente esteja vendo a face frontal dessa caneta. Significa que as larguras e as alturas dessa caneta estão em verdadeira grandeza. Estão em medidas reais, né? Então, a posição paralela, ela me oferece arestas e faces em verdadeira grandeza. É muito importante essa percepção, porque aqui eu estou dando como exemplo uma simples caneta, mas à medida que o curso for avançando, vocês vão se deparar com peças um pouco mais trabalhosas, com muitas faces. Então é importante perceber a posição de cada face com relação ao plano de projeção. Com relação à segunda posição, que é perpendicular, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a posição paralela. Então, eu tenho essa caneta, a minha primeira posição ela estava paralela a mim, então eu estava vendo a caneta em toda a sua extensão, em toda a sua real grandeza, suas reais medidas, e agora eu vou ver a caneta perpendicular a mim. Então, eu estou basicamente vendo apenas a tampa dessa caneta, tá? Aqui no esquema, fica da seguinte forma, eu tenho o meu observador e estou aqui com a minha caneta. Então, esse observador, ele vai ver basicamente a tampa dessa caneta. Como ele está vendo a caneta de cima, então ele veria aqui larguras e profundidades. Essa também é uma posição bem interessante, bem especial, porque ela confunde bastante quem está observando um desenho técnico,
Porque nessa posição, a gente diz que a aresta, no caso, se isso daqui fosse uma aresta, eu estaria trabalhando apenas com uma medida. Então, essa aresta toda, que seria uma linha, ela estaria sendo reduzida a um ponto. Essa reduzida a um ponto a gente chama de vista básica. Ou vista de topo. Vocês também podem encontrar isso nos livros. E aí, essa posição é bastante interessante, porque ela confunde. Então, uma reta que eu esteja observando, uma aresta, a aresta inteira vai ficar reduzida a um ponto. E é importante, na hora que a gente esteja lendo o desenho técnico, a gente entenda quais são as arestas. Eu estou vendo um ponto, de repente, em uma vista, e de repente aquele ponto significa uma aresta inteira que está ali em vista básica. Então, é importante atentar para isso. Com relação à última posição, é a posição oblíqua. Vou utilizar o mesmo exemplo que é a caneta. Paralela, perpendicular e oblíqua. Eu estou vendo a caneta, mas eu não estou vendo a caneta em toda a sua extensão. O que chega para mim aqui na projeção é um tamanho reduzido. Vamos observar aqui também no esquema. A caneta está oblíqua ao observador. Então, ó, o que chega para o observador de tamanho dessa caneta é isso. Então, a caneta vai aparecer com uma medida reduzida. No caso, a caneta está simulando uma aresta. Então, a aresta vai ser projetada em tamanho reduzido. Observem a posição paralela que me deu a caneta em sua real medida. E observem agora a caneta sendo mostrada obliquamente. Então, ele vai me dar uma medida, vai me mostrar o objeto, seja uma aresta, seja uma face, só que em medida reduzida. E isso também é importante bastante ter cuidado com isso, porque você de repente está observando uma aresta ali e a aresta não está sendo mostrada em sua real medida. Bom, eu entendo que essa é uma conceituação bem abstrata e, na verdade, quando vocês começarem a colocar em prática a visualização dessas faces e arestas, vocês vão começar a entender as posições. E, de repente, eu posso ter uma peça que tenha várias arestas e faces e cada uma delas, por exemplo, pode estar numa posição diferente dessa, compondo essa imagem da peça. A gente vai avançar nos estudos e vocês vão ver isso posteriormente nessa mesma competência. Som direto, Denis Ramos. Imagens, Camila Silva, William Oliver. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Alisson Lima. Professor autor, Andiara Lopes. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Antônio Júnior. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016.